Está aí um banco que já há 9 trimestres consecutivos segue aumentando seu lucro líquido e que no corrente ano está caindo, pelo menos no momento da gravação desse vídeo. Eu estou gravando no sábado, 8 de agosto, está reportando queda, R$ 15,15. E eu expliquei para os membros do canal, em um vídeo dedicado a isso, que a subscrição poderia trazer uma oportunidade de compra abaixo do preço de subscrição, aqui as ações ordinárias, a R$ 15,43. E aconteceu. E expliquei também que o lado negativo da subscrição seria o seguinte, olha, aparentemente é uma subscrição imprecisa, de motivos imprecisos. Por outro lado, o controlador garantiu 85% da subscrição. Então isso traz alinhamento de interesse, que acaba compensando essa imprecisão aparente da subscrição. Então não seria algo preocupante, que afetaria os fundamentos econômicos de longo prazo da companhia, mas que no preço poderia gerar esse tipo de situação. E agora ficou interessante porque está abaixo do preço de subscrição. Por isso que apareceu subscrição, você quer minha heurística? Ignore. Na maior parte do tempo, ignore. Que se dane a subscrição. Claro, se for uma subscrição para tapar buracos, suprimir rombo financeiro, aí é uma preocupação, mas que se refere não à subscrição em si, mas ao fundamento da empresa, que já deveria estar te preocupando. Não é o caso, tá? Como eu falei, a empresa há vários trimestres reportando evolução de resultado. Claro, ainda não tivemos, vamos lá, vamos pegar aqui no Investidor 10, o resultado. Na verdade, nesse ano nós teremos lucro líquido histórico, tá? Porque a gente vai ultrapassar os 24 bilhões de reais, então a gente já teve a recuperação completa, na verdade, do Bradesco. E vale ressaltar o seguinte, não tivemos recuperação completa, sabe do que? De cotação. Vou colocar aqui a cotação padrão. Em termos de cotação, a ação ordinária já chegou a 18, né? Ó, chegou a 18. Vou puxar um histórico mais longo aqui, 5 anos. Chegou a 18 aqui também, 21. Então a gente encostou na máxima histórica anterior, já rompemos lucro líquido máximo, na verdade, máxima, tá aqui, ó, 25, né? Eu nem lembrava mais que o Bradesco, ação ordinária, tá? Chegou na casa dos 25 e depois voltou aqui para a casa dos 20. Então veja, enquanto que a gente tem um Bradesco que já chegou a valer 21, ação ordinária, 25 anteriormente, nesse ano encostou nos 18, agora está 15. Mas quanto de fato vale o Bradesco? Vou te mostrar no final desse vídeo, fica comigo até o final para você saber qual a minha opinião sobre o valor justo da empresa, mas saiba que já superamos o lucro máximo. Iremos superar nesse ano. Como que eu sei disso? Está fácil de perceber isso. Lembrando que eu prefiro a ação ordinária, porque a ação ordinária, olha só, ela detém liquidez, tá? 100 milhões de negociação, então é uma ação líquida, não tem problema de liquidez. Claro, uma liquidez inferior à preferencial. Preferencial sempre vai ter mais liquidez. Ó, 500 milhões, tem muito mais liquidez. Só que essa liquidez tem um preço, o preço de você pagar um pouquinho mais caro. A ação preferencial do Bradesco negocia já no valor de patrimônio líquido, há uma equivalência, ao passo que a ação ordinária negocia com desconto sobre o valor patrimonial da ação. E tem um dividend yield maior também. E aí você vai me perguntar, tá, eu quero saber em termos de retorno histórico. A ação preferencial produziu mais retorno? Vou pegar aqui 5 anos. 5 anos, 10,82%, que teve toda aquela queda, né? Ordinária 15. 10 anos, 64% contra 97%. Aí perdemos, né? A liquidez entregou mais valor. 2 anos, 42% na preferencial, 39% de novo a liquidez. Então, assim, eventualmente um ano 18% contra 20%. Depende da janela de tempo. A ordinária traz mais retorno total, dependendo da janela temporal, a preferencial traz mais. Eu diria o seguinte, em mercados baixistas, ou um mercado sem muita liquidez, como o mercado brasileiro atual, a ordinária tende a trazer mais retorno. Porque como o dividend yield é maior, o mercado não está subindo, então você está ganhando com um dividendo maior, em comparação com o preço que você paga pela ação. Agora, em mercados mais líquidos, porque assim, quando entra muito dinheiro no país, o dinheiro entra na ação preferencial que tem mais liquidez. O estrangeiro compra a ação mais líquida. Por isso que small cap vai ficando de lado. Enquanto a curva de juros estiver lá nas alturas, esqueça small cap, não tem jeito. A gente só está vendo ferro em small cap, com raras exceções. Então a liquidez é muito importante nesse sentido. Ainda assim, prefiro a ordinária. Prefiro seguir meu princípio de comprar ação mais contada com liquidez boa. Muito bem. O que aconteceu em resumo no segundo trimestre de 2026 com o Bradesco? Porque as ações caíram logo após isso, né? Olha as ações caindo aí, ó. Então, tivemos piora na rentabilidade, que é medida pelo ROAE? Não tivemos. Ó, enquanto que o Santander teve piora na rentabilidade, o Bradesco bateu 16%. Sim, não são os 23% de ROI lá do Itaú, ou os 25, 26% do BTG Pactual. Não.
é 16%, mas já está acima do quê? Do Santander, bem acima do Banco do Brasil, acima do Banco ABC, que é um banco menor. Então já temos hoje uma rentabilidade legal, equivalente à do Banco Inter hoje. O Banco Inter também está com essa rentabilidade. Lembrando que esse indicador aqui é basicamente o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Qual será o provável ROI da empresa em 2026? A gente vai aqui pegar o patrimônio líquido do banco hoje. Patrimônio líquido, vamos lá. 175 bilhões, né? Ó, tá aqui. Isso a gente confirma aqui na seçãozinha do balanço patrimonial. Patrimônio líquido, 175 bilhões de reais. Nas minhas contas, o Bradesco pode chegar a 27 bi e meio. Então, você pega 27 bi e meio e divide por 175,230. Claro, esse patrimônio líquido pode crescer por conta do lucro líquido que é retido no patrimônio. Só que, se o banco distribuir esse lucro, não vai ficar retido. Então, eu vou trabalhar com esses 175 bilhões de reais. Se isso acontecer, a gente vai ter um ROI de 15,7%. Acima de 15%, a empresa está gerando valor, fica tranquilo. Ainda mais agora que o CDI está caindo. O CDI caiu para 14% agora. Então a tendência é que quanto mais a gente tem um distanciamento entre ROI ficando aqui em cima, 15, 16, e o CDI caindo para 13 eventualmente, essa diferença, esse spread que a gente chama, é a geração de valor para o acionista. Por que é a geração verdadeira de valor? Porque o meu custo de oportunidade é de não colocar o meu dinheiro no CDI sem risco de crédito, né? Taxa livre de risco, e tentar ganhar um dinheiro adicional, uma rentabilidade adicional, colocando meu dinheiro em negócios. Então, o negócio, para produzir valor de fato, não basta entregar 10%, não basta entregar 12%, tem que entregar 15%, especialmente banco, que a matéria-prima do banco é dinheiro, juro, dinheiro. Então é isso. Por que o Banco do Brasil está apanhando tanto hoje do mercado? Porque esse indicador está abaixo do CDI, bem abaixo, está em 8%. E por que o Itaú continua subindo e subindo, renovando o máximo histórico? 23% de ROI, BTG 26% de ROI, aí vai continuar subindo mesmo. E com inadimplência controlada, o que é mais importante. A empresa cresceu receita, isso é muito relevante, tá? Um crescimento de 10% na base anual. Melhorou margem, basicamente o que é margem? Quanto que eu gasto para pegar dinheiro dos agentes superavitários, a pessoa física que poupa, você, por exemplo, deixa dinheiro lá na conta corrente do Bradesco, e quanto que eu ganho ao emprestar esse dinheiro para terceiros, o agente deficitário, que no geral são as empresas, né? Quem que é o maior agente deficitário da economia? É a empresa que precisa de capital para operar a sua atividade econômica. Tivemos alta aqui também em seguros, previdência e capitalização, que é uma fonte de receita muito importante, e aqui uma alta de 8,3%, que é bastante coisa. Já as despesas com pessoal e administrativas cresceram 5%, então você teve uma evolução de receita, por exemplo, com prestação de serviço. Receita total, que é o melhor, né? É o total do banco. 10% de acréscimo de receita e 5% de aumento de despesa com pessoal. Positivo, né? Isso melhora o meu índice de eficiência, já que o índice de eficiência do Bradesco demanda melhora, né? A gente está falando de um índice de eficiência de 46,5 com melhora. Esse índice estava em 50%. Ruim, né? O que é o índice de eficiência? É a relação entre receita e despesa. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem aí a sua empresa com uma receita de 100 mil reais por mês, tá? Essa é a sua receita. As entradas de dinheiro na companhia, na empresa, no seu CNPJ. E você tem uma despesa de 50 mil. Então, qual é o seu índice de eficiência? 50 mil, né? A despesa, dividido, índice é razão, né? 50 mil dividido por 100 mil. Então, eu tenho um índice de eficiência de 50%. Era o índice de eficiência do Bradesco até 2 anos atrás. Ah, Luan, mas não é tão ruim assim. Não, não é tão ruim assim, mas para um banco, especialmente agora com bancos digitais crescendo na economia brasileira, você precisa de um indicador mais interessante. Porque, vamos lá, vamos pensar o seguinte, filosofando um pouquinho. Como que eu faço um juízo de valor do que é bom ou ruim, do que é caro ou barato? Como assim, Luan? Como que eu digo que algo é bom ou ruim? Como que eu digo objetivamente que algo é caro ou barato, belo ou feio? Como que eu posso dizer isso? A partir de uma referência, né? Uma referência, um paradigma, um modelo. Eu tenho um modelo e a partir daquele modelo eu digo se algo tem determinado valor ou desvalor. E o que é um modelo? O modelo seria basicamente a média ou principalmente o meu concorrente. E o meu concorrente é Santander, Itaú, é Banco do Brasil. Banco do Brasil, índice de eficiência, apesar da queda do resultado, esse índice de eficiência está onde? 30%. Qual que é o índice de eficiência do Santander? 39%. Do Banco Itaú, 37%.
Ou seja, esses bancos são mais eficientes. Então o Bradesco, ele tem uma avenida aí de geração de valor que é simplesmente se tornar mais eficiente, fazer com que a despesa... Então o que acontece? Vamos lá. Se o Bradesco tivesse uma despesa de 40 em cima de uma receita de 100, igual a gente colocou aqui no exemplo, ele teria esse índice de eficiência de 40%, que seria o alvo para se equiparar aos outros bancões. Ou seja, sem aumentar a receita, ele não aumentou a receita, ele manteve a mesma receita, ele só conseguiu reduzir as despesas. Ele já conseguiu gerar mais valor, porque esses outros 10 aqui, esses 10 mil aqui no nosso exemplo, iria virar o quê? No final das contas ia virar lucro, que poderia virar dividendo. Basicamente é isso. Então é um trabalho que vem sendo feito, tá? Mas ainda precisa dar continuidade. Espero que essa gestão consiga melhorar ainda mais esse índice de eficiência aí. E inadimplência, acima de 90 dias, que é uma preocupação hoje com a conjuntura de alto endividamento e alta inadimplência. Cresceu, tanto no trimestre quanto no ano. Um crescimento alto? Não. 0,2, 0,1. Santander foi pior. E no Itaú, a inadimplência acima de 90 dias não cresceu, mas a entre 15 a 90 cresceu. E eu mostrei isso no relatório que eu publiquei na comunidade FMI. Já o lucro cresceu 6,7 no trimestre e 28% no ano. É provável que a empresa chegue até mesmo, sabe aonde? Aqui é do grupo segurador, tá? Com todo esse crescimento aqui em cima também, no lucro líquido consolidado, cresceu 16% na base anual. No final das contas, a gente está falando que a empresa pode chegar a 28 bi. Você imagina, vamos pensar o seguinte, né? Ano passado, o lucro chegou a 23 bi e meio, tá? 23,5 vezes 16%, o lucro, vai bater 27 alguma coisa, tá? Vai bater 27.500 ou até 28. Claro, a inadimplência crescendo preocupa um pouquinho. Mas vamos trabalhar com um cenário de 27 bilhões, né? É aí que eu consigo chegar nesse número. Tá, quanto que tá valendo o banco a 15,15? O banco tá valendo 172 bilhões de reais. Então a gente já calcula o índice preço sobre lucro projetado. 172, que é o preço, lucro projetado pelo menos 27. A gente está trabalhando hoje com uma ação do Bradesco negociada a um índice preço-lucro de 6,37. 6,5. É um múltiplo alto ou baixo? De novo, tem que comparar, tudo é relativo. E olhando para o histórico do banco, esse índice, mesmo considerando aqui esses últimos anos, fica acima de 7, né? 6,72 em 22, 6,53, então dá um múltiplo bem baixo. E no histórico mais alongado do banco, a gente fala de 10 vezes os lucros. E não é loucura o banco Bradesco negociar 10 vezes os lucros, não é um exagero, 9, 10 vezes. Então existe potencial aqui. A média do setor, aí eu estou trabalhando agora com a média do setor, 8, tá vendo? Então, pelo menos ir para a média. Se o banco precisa ir pelo menos para a média, ele teria que se valorizar 27%, 28% para ir para a média. Superar um pouquinho a média, 30%. Ou seja, a ação teria que sair dos seus 15,15 e ir para 19,39, que ainda está abaixo do topo histórico do banco, quando o lucro era menor do que esse lucro que será reportado em 2026. Então o Bradesco hoje é o bancão mais barato da bolsa. É o bancão mais barato da bolsa. Eu digo sem medo de errar, pensando no que ele vem entregando, né? Por isso, na minha visão, ele deveria valer pelo menos 238, 239 bilhões de reais. Tá aqui na minha tabela de valor intrínseco. Ou seja, uma ação ordinária dele deveria chegar a 21. Ou pelo menos esses 19 que a gente está trabalhando aqui. E eu trabalho com uma margem de segurança de mais de 30%. Isso eu não estou nem considerando melhora do índice de eficiência para 40%, que seria chegar na média ali dos bancões. Nem estou trabalhando com esse cenário. Então, pelo menos R$19 deveria valer essa ação ordinária do Bradesco. Eu tenho a convicção de que se um controlador do Bradesco fosse vender o seu controle para qualquer pessoa que seja, não iria vender por menos de 19. Mas nunca. Eu aqui não estou nem trabalhando com a ideia de prêmio de controle. O que é o prêmio de controle? Quando eu vendo uma quantidade enorme de ações que me dá o poder de influência na administração, além daquele preço justo, eu coloco um prêmio de controle, que pode chegar a 20%. Então essa ação, vamos supor com um prêmio de controle, né? 19,39 vezes 1,20. 23,27. Que nem é a máxima histórica. Qual que é a máxima histórica na cotação padrão aqui? 25, 26 reais, ó. Eu não acho que vai chegar tão cedo a isso aqui, porque a gente precisa reconhecer que chegou a 26. Quanto que era o lucro em 2019? Vamos pegar aqui o lucro do Bradesco. O lucro foi de 23 bilhões. Tá, só que tem um detalhe, e esse detalhe é muito importante. Aqui a gente estava trabalhando com um custo de capital muito inferior. Qual era o juro brasileiro em 2019? 5%. Agora é 15%, agora tá 14%, né? Então a gente precisa comparar banana com banana, maçã com maçã, né? Senão você vai se enganar. Mas ainda assim, eu vejo assimetria.
O que ainda preocupa o mercado é a despesa de provisões aumentando, tá? Então, vou pegar o semestre. Aumentou bastante, na verdade, ó. Saiu de quase 20 bilhões, quer dizer, saiu de quase 16 bilhões para quase 20. Um aumento de 24%. Então, assim, é o que eu venho dizendo, é conjuntural. Bradesco aumentando provisão, Santander aumentando provisão, Banco Inter aumentando provisão, Itaú aumentando provisão. A economia não aguenta mais esse patamar de juros. E você que acha que, porque o banco ganha mais dinheiro quando o juro está alto, isso não é verdade. Porque o banco ganha dinheiro tanto com margem financeira, que é o spread bancário, quanto com um cenário onde as pessoas pagam as suas dívidas, né? Vamos lembrar que as pessoas precisam pagar suas dívidas para o banco lucrar, e isso tem se tornado cada vez mais incerto. Por isso que apesar do banco estar barato, vá com calma, né? Vá com calma, diversifica, controla o risco, porque a gente não sabe a hora que essa bomba pode estourar, mas vai ser algo generalizado. Qual vai ser o indicador de preocupação clara? A hora que o Itaú começar a perder controle da inadimplência. A hora que você começar a ver no resultado do Itaú uma evolução do índice de inadimplência acima de 90 dias, acima de 2%, tá em 1,9%, aí você vai começar a se preocupar, de verdade. Porque daí isso com certeza vai se refletir nos outros bancos, que não tem esse mesmo controle de inadimplência como a carteira de crédito do Itaú. Mas enfim, sobre o Bradesco, é isso que eu queria passar em linhas gerais. Resultado bem positivo, com exceção da despesa para devedores duvidosos. Só que isso é conjuntural, não é estrutural. A maior preocupação está no Banco do Brasil mesmo. E o banco, na minha opinião, deveria valer pelo menos aí uns 240 bilhões, mas enfim, tá valendo quanto? Só para recapitular, tá valendo 172 bilhões. Veja que se o banco lucrar 27 bilhões e entregar, que seja a metade desse lucro na forma de dividendo, entregaria 13,5, de tal modo que a empresa valendo 172 bilhões, eu teria um dividend yield mínimo de 7,85%. Então, o preço atual admite 8% de dividend yield com tranquilidade, Essa é a remuneração que você pode esperar nos preços atuais em Bradesco. Então, o earning yield atual é o quê? Qual que é o earning yield? Que aí eu pego a totalidade do lucro e comparo com o valor de mercado. O earning yield é 27 mil sobre 172 mil, que é o valor de mercado. Eu chego então a um earning yield de 15,7%. É raro de se encontrar isso. É por isso que eu venho dizendo, é o banco dos bancões hoje mais barato da bolsa. A tendência é que ele consiga performar melhor do que o Itaú, pelo menos nos próximos anos, até que o preço justo seja encontrado em Bradesco. É a tendência. Em prazos bem mais alongados, eu espero que o Itaú ganhe por conta desse ROI de longo prazo ser superior. E sobre a minha tabela de valor intrínseco, onde que você a encontra? Tanto na área de membros, tem o botão aqui Seja Membro, e além dessa tabela, você tem vídeos exclusivos para os membros e o acompanhamento da minha carteira pessoal de investimentos. E para quem quiser ir além, tem no link da descrição a minha comunidade, a comunidade FMI, que é externa ao YouTube, só que todo o conteúdo de membros do YouTube está disponível para os membros da comunidade FMI e mais. Que mais? Os meus relatórios de análise, por exemplo, do Itaú, que eu comentei aqui, e para além dos meus relatórios de análise, você tem o meu curso Formação Mira Invest. E ainda o meu suporte, meu acompanhamento. O que eu te ofereço na comunidade FMI é tanto meu curso e um acompanhamento, e aqui para os membros também, de uma certa forma, acompanhamento através desses conteúdos exclusivos. Por fim, eu quero saber a sua opinião a respeito do Bradesco e qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo.